Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula aí do nosso curso de Excel. Hoje a gente vai estar nos aprofundando em outras ferramentas, tá? Hoje a gente vai estar indo nas ferramentas de alinhamento e ferramentas de número, tá bom? Gente, é o seguinte, estamos aqui com o arquivinho aula 3, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada, tá? A gente vai renomear para aula 4. Então, vamos selecionar aqui o nosso arquivo, a aula 3, lembrando o botão direito do mouse, a gente vem aqui em renomear. Aqui a gente coloca aula 04. Ok, agora a gente aperta Enter ou dois cliques com o botão do teclado à esquerda para abrir esse arquivo. Então, vamos lá, gente. Vamos nos aprofundar muito e muito mais nesse software maravilhoso aqui, que é o Excel, beleza? Vamos lá, então, a gente abriu, tá bom? Então, na aula passada, só para recapitular, tá? A gente aprendeu aqui sobre as ferramentas da área de transferência e as ferramentas de fonte. Eu não salvei, tá, o arquivo da aula passada, mas aqui a gente pode começar outro projetinho, né, outra planilha, para a gente ir salvando e assim dando continuidade até a última aula com o mesmo arquivo, tá bom? Então, após a gente fazer umas modificações, a gente vai salvar esse arquivo, ok? Pessoal, vamos colocar outro texto aqui em qualquer uma das células aqui, para a gente praticar as novas ferramentas que a gente vai utilizar hoje, que são essas ferramentas aqui, ó, nessa abinha aqui, ó, tá bom? Na aba inicial e aqui em alinhamento. Então, é aqui as ferramentas que a gente vai estar utilizando hoje. Para utilizar essas ferramentas de alinhamento, a gente precisa de um texto, tá? Lembrando que na aula passada, né, a gente inseriu um texto aí, você já sabe inserir um texto em uma célula. Então, vamos inserir aqui qualquer tipo de texto aqui nessa célula. Eu vou colocar aqui, galera, ó, vou colocar o seguinte aqui, ó, orçamentos pessoais. Então, vai ser aqui nosso orçamento pessoal, tá? Orçamentos pessoais. Ou a gente pode colocar orçamento pessoal, ok? Beleza? Então, após a gente colocar o texto, tá? A gente vai e aperta Enter, ok? Então, a gente colocou aqui nosso texto orçamento pessoal. Depois a gente vai utilizar esse texto aqui também, tá? Nas próximas aulas, para a gente fazer a nossa planilha de orçamento pessoal. Aqui a gente vai colocar os nossos gastos, né? E depois a gente vai ter um total aí para ver quanto que a gente está gastando no mês, ok? Então vamos lá, gente. Coloquei aqui e agora a gente vai vir aqui nas ferramentas de alinhamento. Pessoal, essas ferramentas de alinhamento, vamos começar com essas aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que tem essas três linhas aqui, né? Uma embaixo da outra, e cada uma delas serve para alguma coisa, tá bom? Essa primeira aqui, ó, ela faz o seu texto ir para cima, tá? Vamos selecionar essa opção. E aqui você viu que não fez muita diferença. Por que não fez diferença? Porque aqui, ó, o tamanho da linha está muito pequeno. Ou seja, se você jogar ele para o meio, aqui, ó, que no caso é essa função, e esse aqui também é para baixo, não vai fazer nada. Ó. Ou seja, porque está muito pequena a altura dessa linha. Lembrando que na aula passada a gente aprendeu a alterar o tamanho dessa linha. Né? Então, a gente vai selecionar aqui, ó, quando apertar esse ícone, vamos selecionar com o botão esquerdo do mouse, ficar pressionado e descer um pouquinho mais para estar aumentando a altura dessa linha, ok? Então, a gente aumentou aqui, ó, e agora você pode ver aí, ó, que o texto ele está embaixo. Por quê? Porque a gente utilizou aqui, ó, esse comando de alinhamento embaixo. Então, esses três comandos aqui, ó, eles são para você alinhar o texto para cima, alinhar o texto para o meio e alinhar o texto para baixo. Então, a gente seleciona aqui, ó, essa aqui do meio, você pode ver que o seu texto ele já foi alinhado para o meio. Você seleciona essa opção aqui, você pode ver que o texto está alinhado para cima. Ah, pessoal, e também tem como você alterar o tamanho da linha aqui. Ó. Você vem com o botão direito do mouse, você vem aqui em altura da linha e você pode definir a altura que está a linha. Ó. No caso aqui está 40,5. Vamos colocar a altura aqui 50 e dar um Enter. Então você pode ver que a altura da linha aqui já aumentou, tá bom? Então tem essas duas formas para você alterar a altura aqui da sua linha. Isso serve também para as colunas, tá? Bom, gente, voltando aqui, tá? Vamos voltar aqui nesse nosso alinhamento do texto. Vou selecionar novamente aqui e você pode ver que o nosso texto ele está alinhado para cima. Vamos deixar o texto alinhado para o meio. Então, selecionar aqui com o botão esquerdo, nosso texto ele já foi para o alinhamento no meio. Agora, essas de baixo aqui, pessoal, elas servem para você centralizar o texto, tá? Na horizontal. O que é na horizontal? Aqui, no caso, nessa linha aqui. Ó. Eu vou selecionar para vocês. Aqui vai funcionar a mesma situação que a gente fez aqui. Ó. A gente alterou o tamanho da linha. Tá? Se eu alterar aqui, ó, vocês podem ver que
não tem função nenhuma. Aqui até que tem, ó, foi para o centro e aqui ele vem para o lado esquerdo e aqui é para o lado direito. Mas a gente vai ter que alterar o tamanho da coluna aqui para a gente ver de fato, né, essa alteração. Então vamos selecionar aqui e vamos arrastar para a direita para alterar a largura dessa nossa coluna. Então está grande o suficiente, né, para a gente ver os comandos aqui. Agora a gente vai utilizar novamente, tá? Ó, selecionar aqui novamente a célula e a gente vem aqui em centralizar. Então o texto aí ele foi centralizado. E se você vir aqui com esse botão, ele faz centralizar na verdade ele faz você alinhar à direita, ok? Vão brincando aí, tá pessoal? Vamos selecionando aí até que vocês peguem prática nessas ferramentas, ok? Então, mas o padrão que você usa aqui mesmo, eu costumo utilizar muito, é centralizar ele sempre ao meio. Mas aí vai da ocasião, né, a planilha que você está fazendo, você pode ajustar esse seu texto de acordo com o que você está fazendo, tá bom? Então, gente, esse alinhamento nessa parte aqui é isso. Agora a gente vai vir aqui para as outras ferramentas. Essa ferramenta aqui, ela é a ferramenta de orientação. Você pode estar girando o seu texto na diagonal ou na vertical. Vamos estar utilizando ela aqui, ó. Vamos selecionar com o botão esquerdo do mouse e aqui você pode alinhar esse seu texto. Ó. Você pode no sentido horário, vertical, para cima, para baixo. Eu vou selecionar qualquer um aqui, ó, só para vocês verem como vai ficar. Ó. Tá vendo que bacana? Então ele ficou dessa forma. Vamos selecionar outra aqui para você ver no sentido vertical. E ele ficou dessa forma. Vocês não conseguem enxergar aqui porque a linha ela está muito pequena, né? A altura dessa linha ela está muito pequena. Aí a gente pode fazer o seguinte, aumentar a altura aqui, para a gente ver lá, para a gente ver o efeito desse nosso comando. Vou aumentar um pouquinho mais, aqui, altura, ok. Tá vendo? Ó? Orçamento pessoal. Ficou dessa forma. Mas claro que eu não vou manter dessa forma, tá? Vamos voltar aqui então no padrão, inclinar o texto. Para você voltar ao que era antes, tá? Você seleciona um botão que você já selecionou, ou seja, você vai desmarcar essa opção com o botão esquerdo do mouse e assim voltou o que estava antes. Ok? Então vamos voltar também a linha aqui para deixar ela um pouquinho menor. Vou pegar ela aqui e jogar ela para cima. Prontinho. Vamos deixar um pouquinho mais para baixo para ficar dessa forma assim. Então, essa funçãozinha aqui é de orientação do seu texto, para você girar. Essas duas opções aqui é para você aumentar ou para você diminuir o recuo, esse espaço que está aqui do texto. Tá? Você seleciona a célula que você queira, você aperta aqui e então ele vai eliminar o recuo seu. Tá? Então aqui ele vai aumentar o seu recuo e aqui ele vai diminuir. Ó. Quanto mais você apertar, ele aumenta o recuo. E quanto mais você apertar aqui para diminuir o recuo, ele vai diminuir esse seu recuo, ok? Essa ferramenta aqui, então, basicamente, ela vai fazer isso, tá? Por etapas, ó. Já diferente dessa aqui, que ela vai centralizar logo no meio do texto aqui, beleza? Então, agora a gente vai partir para outras ferramentas aqui, ó. Vamos lá, essa aqui, ó, quebra de texto automaticamente. Como que é essa quebra de texto automaticamente? Essa quebra de texto, pessoal, vamos supor aqui, ó, que a linha, na verdade a coluna aqui, ó, ela esteja muito pequena e isso ocasiona o seu texto aqui, ó, ele não cabe dentro dessa célula. Vou dar um exemplo, tá? Vou diminuir aqui para vocês verem ó, a largura, diminuir. Olha a forma que ficou, ó. Tá vendo? Ó? Ficou sobrando aqui nessa célula. Vamos supor que você queira quebrar esse texto, você queira colocar uma forma que caiba totalmente nessa célula. Você vem aqui então em quebrar texto automaticamente, que ele vai quebrar o seu texto para ficar justinho nessa célula, ou seja, a palavra orçamento ficou em cima e a palavra pessoal ficou embaixo, de forma que fique dentro dessa célula. Então a quebra de texto ela serve justamente para isso, tá bom? Eu particularmente uso muito essa quebra de texto automaticamente. Quando você digita grandes textos aí, longos textos, né? Você quer quebrar o texto para que ele fique totalmente encaixado aqui na célula. Então ele vai servir para isso. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Vamos colocar aqui, vou colocar bastante coisinha aqui, ó. Coloquei aqui, agora virei aqui em quebra de texto automática, você viu? Então, ele ajustou aqui para essa célula. E para ter esse ajuste, você viu que automaticamente já alterou aqui o tamanho da sua linha. Então, na quebra de texto, ela vai fazer isso, tá? Ela vai ajustar e também vai alterar o tamanho aqui para que fique o tamanho suficiente para que caiba aqui todo o seu texto, tá? Então, vou voltar aqui nessa função, lembrando que para você voltar uma função que você já fez, você vem aqui nessa setinha aqui, ó, desfazer.
e ele vai desfazer o último comando que você fez. Eu vou selecionar novamente, porque o último comando foi a quebra, e o penúltimo foi digitar esses textos. Prontinho. Bom, então está aí esse comando. E agora o próximo comando, pessoal, é o comando mesclar e centralizar. Todas as vezes que eu vou utilizar o Excel, eu uso muito esse comando. Eu vou digitar aqui novamente mais textos aqui. Ó. Vou digitar novamente qualquer texto aqui só para mostrar para vocês como que vai funcionar. Bom, você digitou o texto aqui, você pode perceber que essa célula aqui, ela está carregando todo o texto. Tá? Se você move essa célula, vou mover essa célula para cá. Ó. Todo o texto ele moveu junto, só que o texto ele está nessa célula, só que ele está para fora dessa célula. Quando você seleciona essa célula do lado aqui, ó, você pode ver que não tem conteúdo nenhum. Não tem conteúdo nenhum nessa célula. O que tem aqui é a sobreposição desse texto que está sobrepondo nessas células aqui. Ó. Mas se você clicar duas vezes para você editar, você não vai conseguir editar esse texto, porque não tem nada nessa célula. A única coisa que tem é nessa célula aqui que tem o texto, tá bom? Que ele está sobrepondo as outras células. O que você faz nessa situação? O que dá para a gente fazer nessa situação se a gente quer trabalhar com todas essas células aqui fazendo parte, né, do texto, né? Para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui em mesclar. Tá? O que acontece nesse mesclar? Você mescla várias células em uma só. Por exemplo, já que o texto ele ficou menor aqui, ó, você poderia selecionar toda essa célula que você quer que o texto vai ficar nela, né? Vai se transformar toda em uma célula só. Você vem aqui em mesclar e centralizar. Prontinho. Agora você mesclou todo esse conteúdo em várias células. Quando você seleciona aqui agora, ó, você pode perceber que você selecionou várias células juntas aqui, ó, que fazem parte desse texto. Isso é muito bom para você organizar a sua planilha. Vamos supor que esse meu orçamento pessoal, eu não quero que ele fique somente nessa célula. Eu quero algo mais grande, né? Uma planilha maior. Vamos deixar um título aqui, tá? Vou deletar essa opção que eu fiz aqui, esse textinho. Lembrando que para desmesclar, tá? Você seleciona a célula que está mesclada, você vem novamente aqui e aperta, que ele vai desmesclar. Você viu que virou todas as células novamente aqui, tá? Vamos supor, gente, que a gente nesse orçamento aqui, eu preciso dele um pouquinho maior, tá? Por que você usa o mesclar também? Porque, por exemplo, se nesse texto você tem apenas uma coluna para colocar informação aqui, ó, mesmo que você abra ele tudo aqui, ó, você vai ter apenas uma coluna de informação. Isso não é interessante. Você abrir aqui, o ideal é que tenha várias colunas para você jogar subtítulos ou algumas informações, por exemplo, o tipo de moeda, tá? E outras coisas também. Okay? Para a gente fazer isso, a gente vai voltar aqui, vai deixar dessa forma que está, né? Que agora a gente vai mesclar, tá? Eu vou mesclar, ó, eu vou utilizar aqui, gente. Vamos ver, eu vou utilizar apenas três células. A gente seleciona as três, vem aqui em mesclar e prontinho. Agora o nosso texto aqui, ele está mesclado nessas células. Futuramente, se você quiser utilizar essas colunas, ó, você pode estar utilizando para colocar dados, ó, como por exemplo, orçamento pessoal. Nessa aqui, eu vou colocar aqui o tipo de conta. Aqui eu vou colocar a prioridade. E aqui eu vou colocar o valor. Então, aqui a gente já quase que montou uma mini planilha aqui de orçamento. Aqui o tipo de conta, tá? Você pode colocar nome. Vou deixar nome, melhor, nome do orçamento aqui. Aqui a gente vai colocar, por exemplo, a conta de luz. Aí a prioridade aqui você pode colocar a prioridade A ou você designa de acordo com o que você quer. O valor você pode colocar aí R$ 150, a conta de luz aí no caso. Então, eu estou passando aqui para vocês somente para vocês entenderem, tá? Essa questão de mesclar. Porque se você desmescla aqui, ó, tá vendo que ela só estava em um, com um só, você não consegue colocar tantas informações que você tinha antes. Agora você mesclando em várias células, você consegue colocar várias informações aí, tá bom? Vamos supor que você mesclou e falte uma célula. Fala, putz, eu precisava de mais um campo aqui no meio. Lembra que a gente aprendeu nas aulas passadas como inserir uma coluna? Então, basicamente, você vai fazer isso, tá? No meio aqui, ó, faltou uma coluna aqui. Precisava colocar um campo de observação. Então, a gente vem aqui nessa coluna, vamos vir com o botão direito do mouse, vamos vir aqui em inserir. Prontinho, gente. A gente inseriu aqui mais uma coluna nessa nossa planilha aqui, ó, de orçamento pessoal. Ela ficou bem
aqui no meio, tá bom? Então aqui você pode colocar outras informações, tá? Observação, beleza? Vamos supor que você queira colocar isso lá para o final. Você vai fazer a mesma situação. Você vem aqui e vem em inserir. Você pode ver que ela inseriu aqui para o lado, tá? Ou você joga esse aqui, você arrasta para o lado e então ficou outro campinho aqui para você colocar novas informações, tá bom? Vou colocar aqui observação, beleza? Então colocamos observação no final. Ah, ficou essa observação aqui. Você pode vir aqui também com o botão direito nessa coluna. Você vem excluir, que a gente não precisa mais dessa coluna de observação, porque a gente colocou ela aqui no final, tá bom? E, gente, eu vou dar uma cor aqui, tá? Só para ficar mais interessante essa nossa planilha. Eu vou selecionar aqui e vou arrastar para a coluna de baixo aqui também. Eu vou arrastar para essas células de baixo. Agora, a gente vai colocar uma cor aqui, ó. Lembrando que a aula passada a gente aprendeu a pintar, tá? Eu vou vir aqui com um baldezinho, colocar uma cor bem fraca. Geralmente esses títulos de orçamento ou de planilhas, a gente coloca uma cor bem fraca, tá? Vou colocar esse cinza aqui mesmo, tá bom? Então, selecionei o cinza, já pintou tudo aí com o baldinho. Aqui também, gente, eu vou precisar de umas bordas, porque olha como que está feio, né, esse nosso orçamento. Então, mesma situação, vou selecionar todas as células que eu quero aplicar a borda. A gente vai vir aqui com a setinha, tá? Da borda aqui, porque aqui é só a borda inferior. A gente vem aqui em todas as bordas. Vamos selecionar com o botão esquerdo do mouse, então aplicou as bordas. Olha que interessante, gente. A gente já está dando cara à nossa planilha aqui de orçamento pessoal. Que interessante, não é mesmo? E aqui dá para você já ir desenvolvendo sua planilha, tá, gente? Ó, fica como atividade aí para a próxima aula você desenvolver a sua planilha de orçamento. Aí você pode colocar aqui a conta de luz, você pode colocar carro, você pode colocar casa e o que você tiver de conta aí, você coloca a prioridade aqui também, ou se você quiser você muda, tá? De acordo com sua necessidade, aí você vai colocando o valor aqui do lado, beleza? Gente, então é isso aí, basicamente, tá? Esses comandos aqui que a gente aprendeu nessa aula, os comandos de alinhamento. Na próxima aula a gente já vai aprender o comando de número aqui, ó, justamente para a gente identificar esse número aqui que a gente colocou aqui, ó, valor. Mas esse número ele é referente ao quê? A moeda, né? A porcentagem, é isso que a gente vai aprender na próxima aula, ok? Então te espero na próxima aula que a gente vai aprender muito e muito mais. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.